Bem, boa tarde. Meu nome é Ricardo Ramos. Bem-vindos a mais um Encontros de Valor. Hoje com o tema Intervenções de climatização em coberturas metálicas. Hoje vamos abordar este tema. Por favor, cada sessão desta está disponível no YouTube ou no nosso site. Podem, por favor, aceder, caso queiram rever a sessão ou tenham alguma dúvida acerca do que foi dito. Podem rever no YouTube. Podem acessar o nosso site também. Aproveitam, também tem uma secção para deixarem opinião no que pudermos melhorar. Por favor, também coloquem lá a vossa opinião e pronto. E comigo está a minha colega Mar Durano, do Departamento Técnico. Olá, Mar, mais uma Hola vez. Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Vamos então dar início a este tema. Não se esqueçam, temos aqui o ícone do chat, participem, façam questões e vamos então dar início a esta sessão. Pronto, acima de tudo, climatização vem um bocadinho atrás da construção metálica. Temos a construção dos pavilhões industriais, cada vez mais vemos em Portugal a construção de pavilhões industriais metálicos e, no fundo, para melhorar tanto as condições de trabalho como também algumas normas de segurança, é necessário haver intervenções ao nível da climatização do local, correto? E muitas vezes climatização acaba por rimar com atravessamentos em coberturas metálicas, que muitas vezes, quando é necessário fazer estas climatizações, estas intervenções, é necessário perfurar a cobertura para colocar, como por exemplo, estruturas como esta, que não sou especialista da área, diria que tem mais a ver com ar-condicionado, mais uma saída de ar-condicionado, e mesmo sendo especialista na área de ar-condicionado, consigo saber muito bem, e já presenciei, que estas estruturas têm muitas vibrações ao trabalhar. Há muitas vibrações alocadas a estas estruturas por todo o seu trabalho que têm que fazer, e muitas das vezes o que acontece é que estas estruturas acabam por ser seladas, digamos, com as soluções mais tradicionais, como por exemplo os silicones ou os mastiques, e com as vibrações todas que têm estas estruturas no seu trabalhar. Para além, vamos deixar aqui um bocadinho para primeiro as movimentações já estruturais e térmicas que normalmente têm este tipo de estruturas. Vamos só nos focar na vibração, que é algo que a maior parte das pessoas está familiarizado com no trabalhar destas estruturas e efetivamente colocando um silicone, uma solução mais tradicional, ficando enrijecido, já não vai conseguir aguentar ou absorver as vibrações expectáveis neste caso. Hoje a solução que vamos apresentar três soluções interessantes, três soluções que absorvem os movimentos de cada uma das estruturas ou atravessamentos que são colocados nas coberturas e pode ser muito interessante para quem ainda não conhece estas soluções diferenciadas. Pronto, e entrando aqui um bocadinho, o pouco normalmente acontece quando queremos intervir ao nível da climatização, por exemplo, numa estrutura metálica, acontece muitas vezes situações destas, já nos chegou-nos esta situação uma vez, também porque, apesar de tudo, a pessoa que normalmente está habituada a pôr silicone, neste caso, estava com alguns problemas, porque aqui já tinha algumas dificuldades, derivado daquele buraco que, para além do atravessamento, ainda ficava aquele buraco aberto e seria algo complicado pôr aquele enchimento com poliurano também seria interessante, mas não acaba por fechar essa zona e é um bocadinho por aqui. Mar, trazendo aqui um bocadinho à conversa, tu que és departamento técnico, tem surgido algumas situações destas, digamos, algumas, como quem diz. Sí, sí, efectivamente. Cando estamos falando de atravesamento, sobre todo neste tipo de cobertas, de coberturas metálicas, digamos que os espazos que se abren, os espazos na obra para que posteriormente vayan estas penetracións, estas perforacións, sempre son máis grandes. Calcúlase onde vai a ir, como vai a ir, cal é a súa dimensión, o seu tamaño, pero obviamente sempre se fan máis grandes para Sim. que despois non hai ningún problema. O problema ven cando despois hai que completalo e poder pechalo totalmente. Co cal, cando estamos falando destas dimensións tan grandes, destes buracos, digamos, tan grandes, as situacións convencionais, os mastics, os silicóns, obviamente, non funcionan. Sim, sem dúvida. E é importante frisar o que tu disseste, é que normalmente as pessoas dimensionam o corte digamos, do buraco
para a estrutura e normalmente, ou muitas vezes, acaba por não coincidir perfeitamente e ficam sempre ali espaços abertos e neste caso, e como no caso anterior, realmente aqui inviabiliza vários tipos de solução tradicionais que se possa usar. Vamos então passar aqui. Pronto, outro tipo de solução normalmente se utiliza para fechar estes atravessamentos nas coberturas são remates metálicos, digamos, remates metálicos que ao mesmo tempo, quando são feitos desta forma, acabam por trazer outros problemas. O problema da fixação, a fixação dos parafusos também traz outros problemas de infiltração. Remates metálicos muitas vezes são complicados de fazer, muitas vezes é necessário fazer um remate metálico desde a comieira até o local onde temos o atravessamento, algo que é trabalhoso, tem o seu gasto, não é? O seu gasto económico e no fundo acaba por não trazer grandes resultados porque é sempre uma solução que acaba por oxidar, é uma solução rígida e pegando um bocadinho aqui na parte de movimentação térmica e estrutural de todos estes tipos de atravessamentos nas coberturas, algo mais rígido não vai permitir à estrutura mexer livremente e vai acabar por trazer problemas e será um bocadinho por aqui que os remates metálicos acabam por pecar e também toda a sua aplicação acaba por ser um bocadinho complicada de fazer. Aqui é uma situação que por acaso foi recente, onde eu estive a acompanhar esta aplicação. A EFITS, nós temos a metodologia que nas primeiras aplicações das nossas soluções, elas são bastante fáceis de aplicar, mas nós fazemos questão de estar presentes. O cliente aqui pediu para estar presente porque era uma obra importante e que queria fechar. Isto era uma obra de uma lavandaria grande e que este tubo aqui atingia altas temperaturas e foi necessário utilizar uma solução de alta temperatura porque efetivamente o silicone não dava garantias nenhumas em altas temperaturas. Fará em baixas, quanto mais em altas. E na altura o cliente optou pela nossa solução, viemos aqui ver e pronto, mais à frente vão conseguir ver a aplicação que fizemos deste atravessamento, mas muito fácil, muito limpo e acima de tudo muito eficiente no que diz respeito tanto à vedação do tubo como à resistência a altas temperaturas. Pronto, para não ser sempre eu a falar, Mar, aqui estes remates metálicos aqui da esquerda e mais aquele remate em silicone da direita, o que é que te apraz dizer sobre este aspecto? Neste caso, perdón. Peço desculpa, Mar. No, nada. Na esquerda estamos falando pois de o que dicías un pouco ao principio, estamos acostumados con remates metálicos, pero os remates metálicos, aínda que os poñamos neste caso é dende a cuñeira porque está moi perto de arriba de todo, Muito correto, sim. sí, aínda así, o que é o espacio, o que é o burato, o que é onde vai a penetración, aínda así, en todo o seu perímetro, ten un espacio, ou pode decir, hai que poñer, cando poñemos este tipo de remates é como se puxéramos dous, primeiro o remate metálico e despois temos que poñer os silicóns ou algún tipo de remate neste perímetro, nesta unión da perforación co remate metálico, o cal non estamos, digamos, un pouco a solucionar o que nun primeiro momento queremos. Po longo do tempo, despois, por suposto, os parafusos empezan a afloxar, empezan a corroerse, é un problema. E na parte da dereita é un pouco o mesmo, non hai ningún tipo de remate metálico, pero sí só o que sería o mastic ou algún tipo de silicona, algún deste estilo, algún tipo de líquido, non? De líquido, sim. E co cal estamos un pouco na mesma. Se empezamos coas vibracións destas cobertas que normalmente son elevadas, sobre todo se algún tipo de se son saídas de aire ou algo deste estilo, teñen, digamos que unhas expansións pola temperatura ou unhas contraccións dependendo da época do ano considerables, co cal ao longo do tempo ao final estamos un pouco na mesma. Sim, é verdade. E é só pensar um bocadinho. Normalmente isto é obviamente colocado na cobertura, muito exposto a vento, não é? As coberturas normalmente sítios mais altos, Sí. muito exposto a vento e só podemos imaginar o tubo a mexer livremente, como tem que ser. Se o colocássemos enrijecido, se não deixássemos mexer, acabaria por partir. Deixá-lo mexer, normalmente o que acontece é que muitas vezes, como a minha colega está a dizer, o silicone não tem capacidade para absorver e ficando enrijecido muito menos e é o que ele acaba por ficar, passado um ano, até às vezes em meses, fica muito enrijecido. E aqui da esquerda, mais ou menos o que estava a falar, remates metálicos, um dos grandes problemas é mesmo o facto de ficarem também enferrujados e também o facto de ser necessário muitas vezes fechar com silicone, não é? Estamos a fugir ao problema, mas acabamos por
por ir bater sempre nele. Pronto, outra situação que também nos apareceu, mais uma climatização fechada com silicone, estruturas grandes com dilatações, fechada totalmente com silicone, grandes bocados de silicone aqui colocados, camadas que nem sempre são lineares, não é? Colocamos mais num sítio, menos noutro, nunca sabemos muito bem o que colocar e acaba por ficar assim uma coisa meio esquisita, não é, Mara? Uma Sim. aplicação aqui que não parece nada linear, parece um bocado feita a Sí, olho. sí, é un pouco de unha mezcla, non? Eu creo entre silicóns e algún tipo de tela Sim, líquida ou líquida. tela acuosa ou algo deste estilo. Possível. O que hai que ter moito cuidado con estas solucións é que tamén depende moito da persoa que as aplica. Co cal, ao longo do espacio, da superficie, pode ficar nalgúns sitios un grosor, unha espesura correcta, Sim, pero noutro espacio unha espesura moito menor. Co cal, estamos a falar de uns sitios está protegido, noutros non, aínda así é moi irregular. É moi difícil manter durante todo a superficie, durante todo o que vamos, máis nestes sitios que son grandes, non? Todo a mesma espesura, co cal é o que dicíamos, ao longo do tempo, estas solucións, por exemplo, son moi utilizadas e son válidas, realmente funcionan, pero son un pouco a curto prazo, digamos. sim, sem dúvida. E é verdade, agora corrigiste-me por causa, é realmente, se calhar, possivelmente uma tela líquida, Sí, e é mesmo isso. algo así. É possível, e é mesmo isso que estás a dizer, porque efetivamente muitas vezes estas soluções acabam por ser a curto prazo e depois na altura da aplicação é necessário fazer uma aplicação muito meticulosa para colocar a mesma quantidade, a mesma espessura Sí. em todo o local, porque há uma espessura que se for mais é um problema, se for menos também é um problema e realmente é necessário mão de obra especializada e traz muitos problemas e exatamente as garantias não são ótimas destes materiais. E efetivamente o que nós trazemos hoje é uma solução fácil, não é necessário nenhuma mão de obra especializada, são soluções intuitivas, digamos, podem demorar nas primeiras aplicações mais um bocadinho, mas efetivamente o feedback que nós temos recolhido em Portugal dos nossos clientes é que agora é muito fácil e inclusive há pouco tempo estive numa cobertura por causa da vedação de uma chaminé e estávamos a fechar com uma solução e já estava o trabalhador que estava lá comigo a ajudar a dizer, mas eu vou ali buscar a outra tela da EFIS e faço aqui a vedação do género, para percebermos a simplicidade. Ele já queria buscar outra solução para fechar, mas naquele caso era uma chaminé de alta temperatura, tínhamos que utilizar uma solução para alta temperatura e a solução que ele queria ir buscar, efetivamente não funcionava ali, porque não dava para alta temperatura. Isto tamén neste tipo de perforacións de altas temperaturas, de humos altos ou de algún tipo de fábrica. Non sei se decir para fábrica aquí, sí, verdad? Sim, Ok. Algún tipo de fábrica, algún tipo de industria, cando alcanzamos altas temperaturas, xa non é que isto sexa de meses, é que realmente é perigoso. sim. Inclusive perigoso desde un principio, co cal hai que ter moi en conta en cada momento o produto que se está utilizando. Sem dúvida. Vamos então passar à apresentação das soluções. Acima de tudo, vamos apresentar três soluções que nós temos, todas muito vocacionadas. Diria que o Stopper MR, muito vocacionado para situações de climatização de atravessamentos mais circulares. Nós temos um Stopper MR para atravessamentos quadrados, mas abrange uma gama pequena de área, digamos. Não seria tanto. Temos a solução Bond ST, que é mais para configurar, para feitos de situações mais irregulares, quadrados, chaminés, outro tipo de configurações que possa haver nesse tipo de intervenções de climatização. Neste caso aqui conseguimos ver que foi uma circular, efetivamente foi uma circular, mas há aqui umas, vamos mais à frente desta imagem, mas há aqui umas muito inclinadas e efetivamente na altura com o rolo de Bond ST a situação ficava fechada e o cliente optou por comprar um rolo de Bond ST para fechar tudo, mas efetivamente o Stopper MR poderia funcionar bem em complemento com a Bond FT, mas pronto, cada situação é uma situação, a nossa metodologia é FISO, estamos sempre próximos dos clientes, queremos saber porque é que vão usar, como é que vão usar, para estarmos sempre em cima do assunto e cada solução que nós temos enquadra-se cada solução enquadra-se em cada situação e é um bocadinho por aí. Sí, un pouco Pronto. elixir a máis adecuada, non?
Sí, un Sim, pouco iso. exato. Acaba por ser um bocadinho isso. O cliente fornece-nos os dados, os detalhes, falamos um bocadinho com o cliente e percebemos também depois com o nosso departamento técnico qual é a melhor solução, a mais adequada para cada situação. Começamos por o Stopper MR. Stopper MR é uma solução que tem estado muito aí na baila, aqui já em Portugal. Temos aplicado há muitos anos esta solução. Ultimamente temos aplicado muito em reabilitação de bairros sociais, tem sido uma coisa aqui feita muito aqui na Zona Norte. Uma solução fácil de aplicar, é uma banda em EPDM. EPDM é um produto com 50 anos de vida útil estimados, é um género de uma borracha do género dos pneus, e como podem ver aqui por esta imagem, dá a perceber bem como é que é feita a aplicação. Temos um tubo, por exemplo, com 100 mm de diâmetro, em cada peça tem lá os diâmetros escritos, é só cortar na zona dos 100 mm, colocar por cima do tubo, deslizar até cá abaixo e depois fazer a fixação mecânica. Isto é vendido em kit, o kit já vem com a própria peça, um adesivo que nós normalmente colocamos aqui na zona do aparafusamento, e vem com os parafusos e com as anilhas, vem com todos os materiais necessários à aplicação. Pode vir com uma nova aplicação e também pode vir connosco atrás, porque normalmente se for a primeira vez nós também estamos lá e ajudamos sempre no que for necessário. Mar, aqui falando das partes máis técnicas da solución, queres me dar aquí unha ajuda? Sí, sí. Bueno, neste caso estamos falando dunha solución moi versátil e polivalente, porque temos dentro dun mesmo produto, digamos que temos varias gamas de produto, ¿no? Dentro do Stopper MR. E tú dicías moi ben o de metelo pola parte superior da perforación, do atravesamento, pero hai situacións non que non se pode facer iso. Co cal tamén temos as opcións no que está polo medio aberto, co cal podes abrazar, digamos, e non hai ningún problema de colocación. Inclusive hai situacións nas que o burato, no, que decíamos ao principio de todo, é moito grande. Tamén temos un stopper específico universal para este tipo de perforacións con unha base moi ampla, no? Co cal, en canto, digamos, a características técnicas, é un material que é permanentemente flexible, co cal digamos que absorbe e permite todo tipo de movimentos e vibracións que ten nese momento a cobertura ou a penetración en sí, polo vento, polas accións climatolóxicas, etc. E despois, unha das cousas máis importantes é os diámetros, non? Estamos falando que hai dende 3 mm ata 750, co cal abarca prácticamente todos os tipos de penetracións en canto a diámetros que temos. E inclusive non só pode ser redondos, que poden ser cadrados, co cal, bueno, digamos que temos unha amplia gama do produto, é moi fácil de utilizar, como ti ben dixeches, ven en kits, con todo suministrado para cada aplicación, co cal é moi fácil. Sim, efetivamente. E é como eu estava a dizer, agora do ponto de vista comercial, que é a parte que mais me compete, efetivamente temos diâmetros, temos peças que abrangem todos os diâmetros. Temos uma que vai dos 5 mm aos 127 mm, depois dos 120 aos 230, dos 230 aos 400, dos 400 aos 500, dos 500 aos 760, por aí. Temos gamas para abranger todos estes diâmetros, desde os 3 até aos 750. Efetivamente acontece isso e como a minha colega estava a dizer, quando não é possível, sempre que acontece, nós perguntamos ao cliente, é possível colocar por cima? Se não for, também não há problema nenhum, porque efetivamente podemos abri-la e depois abraçá-la ao atravessamento. O que nós normalmente dizemos, nós depois fechamos isto, depois vem com os clipes, a peça vem com os clipes também já para fechar esta zona, caso quando é necessário abri-la, utilizamos os clipes para fechá-la. Os clipes fecham-na muito bem e normalmente há clientes que estão um bocadinho inseguros e nós, por norma, o que acontece? A água vem de cima e nós colocamos a zona que abrimos do lado contrário, ou seja, a água vem e nunca está em contacto com a zona que abriu, porque a zona é colocada no lado contrário à direção da água, ou seja, por exemplo, nesta imagem, se a água vier de cima, colocando assim a abertura, a água nunca entra em contacto com a abertura e desta forma protegemos a parte mais importante, que é a parte da frente, a parte que vai receber a água, e não há qualquer questão em abrir. Se for necessário abrir, não há qualquer questão e estamos preparados para isso. Sí, é unha solución tamén que permite moito, digamos, fluir a auga
polo Sim, pelas tellado laterais, sim. ou polo seu camiño, digamos que neste caso non permite que a auga quede estancada, externa. Exatamente, sim, é importante isso, sim. Esta peça tem a função, para além de ser impermeabilizante, muito fácil de aplicar e tudo mais, também não permite que a água fique estagnada. Como vocês podem ver aqui na imagem da esquerda, tem hum, esta abazinha que permite a água fazer sempre o seu caminho, ela é redonda, permite a água continuar o seu caminho e, para além disso, também permite fazer uma distinção entre as forças exercidas pelo tubo na membrana aqui e as forças exercidas na membrana aqui em baixo, ou seja, o que acontece? Esta aba que nós temos aqui vai impedir que a pressão que o tubo exerce na membrana nesta zona vá ser transferida essa pressão para os parafusos, ou seja, os parafusos estão sempre relaxados, estão sempre na sua vida, não tem qualquer problema. Aqui o tubo, aqui esta zona sofre mais um bocado, mas ela está preparada para tal e assim esta aba permite que essas forças nunca sejam transferidas para esta zona de parafuso e que o parafuso, como é uma zona mais rígida, deixe de estar totalmente parado e totalmente estanque essa zona. Como podem ver, a zona onde nós aparafusamos é uma banda laminada que pode ser adaptada a vários tipos de configurações, consoante o substrato Sí. que nós tenhamos. Sí, estamos falando realmente perdón, dunha, dunha solución totalmente flexible, non só no seu diámetro onde vai a penetración, senón na base. É como unha lámina de aluminio que está colada, é o que a borracha, co cal podemos maleala e moldeala como queramos coa man, non é frágil, é sinxela é flexible, é Sim, sinxela de manexar. exatamente, Mar. Vamos então continuar. Hum, Algumas características, nada que nós não tínhamos dito antes, só para reforçar um bocadinho. É muito simples, por norma, nós, caso não tenham experiência, voluntariamos para estar presentes, é um bocadinho da metodologia da empresa, voluntariamos para estar presentes, mas de qualquer das formas não é necessário qualquer preparação, é muito intuitivo. Depois, cada peça acomoda um amplo intervalo de diâmetros, como eu disse, uma peça tem de 3 a 127, de 127 a 250, cada peça acomoda um intervalo de diâmetros e muitas vezes o que acontece é que temos um cliente com uma peça de 200, outra peça de 220, outra peça com 150 e muitas vezes um kit de 5 unidades consegue cobrir todo esse tipo de atravessamentos e ao mesmo tempo conseguimos fazer um preço muito, muito bom e nós normalmente não falamos de preço nas nossas soluções, muitas vezes estamos aqui empenhados em mostrar o valor que podemos acrescentar com as nossas soluções às vossas empresas, às vossas instalações, às vossas obras, mas muitas vezes nesta solução é quase impossível fugir sem falar um bocadinho do preço, porque realmente, e se tiverem essa curiosidade, depois posso-vos mostrar os valores, o preço dos kits, 5 unidades, 10 unidades que nós temos, são muito vantajosos e como nós temos vindo a mostrar, tecnicamente muito mais fortes do que as soluções tradicionais. Sí. Temos aqui então, temos aqui uma pergunta, José Silva, desde já obrigado José pela sua pergunta, entrei mais tarde, não há qualquer problema. Podem colocar a imagem do folheto do produto. Vou Sí, voltar atrás. sí, de todas maneiras, tamén pode partillar se quere o seu email ou a súa información e tamén podemos mandar por email tanto a ficha técnica dos produtos como as brochuras ou calquera información. Sim, sem dúvida. Sim, José, aqui está a imagem. Esta imagem que nós utilizamos a maior parte das vezes para mostrar o produto, a imagem mais padronizada de uma aplicação. No entanto, é isto que a minha colega estava a dizer e quase que assumiu aqui um papel comercial. Que, José, se for possível, deixe-me os seus contactos, eu faço-lhe chegar a brochura, a ficha técnica, a manual de aplicação e será alguma situação, por favor, também deixe detalhes que eu digo-lhe já como fazemos e qual será o preço que praticamos para tal. Bem, continuando, pronto, um bocadinho a continuar o que eu estava a dizer, fácil de instalar, uma instalação realizada em poucos passos, é cortar no diâmetro, enfiá-la pelo tubo e depois só fazer a marcação, colocar adesivo e fazer o parafusamento a fixação mecânica da peça. Depois, como é óbvio, colocada na cobertura tem que ser resistente aos UVs e ao ozono, muito resistente, o material em EPDM, uma vez mais, tempo de vida útil estimado de 50 anos, muito flexível, aquela membrana em alumínio permite adaptar-se a várias configurações e muito robusto, que é
que é acima de tudo uma das maiores vantagens relativamente às tradicionais, traz muita durabilidade às soluções e garante que absorve os movimentos. A EPDM é uma borracha que permite absorver muitos movimentos e vibrações e neste caso temos muitas instalações com muitas vibrações quando estão a trabalhar e é necessário ter um material mais robusto. E aqui está, reforçamos outra vez, Mar, só para não ser uma pessoa a falar, aqui a instalação. Sí, como decíamos, son 5 pasos fáciles e sinxelos, sempre cortamos a peza, miramos o diámetro que ten a nosa perforación e sempre cortamos, digamos, un diámetro menor. Para que así, digamos, teña unha tensión e unha presión suficiente sobre a perforación e quede completamente fechado e non haxa ningún tipo de movimento ou que poida entrar algún tipo de líquido, non? Entón, se exerce esa presión non hai ningún problema. Despois, deslízase polo tubo e indícase digamos, na base onde vai a estar situado. O marcamos un pouco con lápis, unha caneta ou algo do estilo, e poñemos en toda esa superficie un cordonciño de selante, para que despois poñemos outra vez a base colocada no chan, presionamos un pouco coa man para que quede todo ben colado e selado, e despois posteriormente cando se aplican os parafusos. Sempre dicimos que como se dice, o espacio máximo entre eles ten que ser 4 centímetros como máximo, pero sempre aconsellamos 2,5, 2,5, co cal eu creo que máis ou menos, non sei se me deixo algo, pero sería isto, é bastante doado. Sim, sim. E outra coisa que é só para frisar, normalmente o que acontece é que nós colocamos o adesivo, depois de marcarmos a zona, colocamos o adesivo antes de parafusar, e depois quando colocamos o stopper, o que acontece é que ao colocarmos o stopper e pressionamos o adesivo, ele vai começar a sair por fora. E depois de parafusarmos tudo, como aquilo vai ficar com uma espessura associada, o que normalmente se faz é ir lá com o dedo e rampear com a mão todos os pontos onde o adesivo saiu fora, por forma a água, quando vem, ter ali uma rampa de passagem e não ficar... não haver hipótese de ficar ficar estagnada ali com aquela zona de adesivo que acaba às vezes por sair fora quando pressionamos a membrana. Bem, continuando, pronto, acima de tudo referindo que tem vários diâmetros, desde 5 a 760, caso seja maior de 760 já vem aí a solução a seguir, vamos já mostrar. Altas temperaturas, temos altas temperaturas igualmente para vários diâmetros, alguma situação que tenham destas, esta alta temperatura vai até 200 graus, acomoda bastantes temperaturas e por norma é uma gama de temperaturas que tem dado para resolver todo tipo de situações que temos vindo a receber de altas temperaturas. Água retida, como nós falamos, quando o tubo acaba por ficar no meio de duas águas, no meio de dois canelados, existe esta opção universal. Esta opção universal tanto dá para quando o buraco é maior, como a minha colega falou, como quando temos que cortar o canelado e colocar ali o stopper por forma a água continuar o seu caminho. É só imaginarmos que se os canelados continuassem, teríamos ali um ponto em que se a água viesse, podia haver hipótese de ficar ali acumulada. Ou seja, nós cortamos os canelados um bocadinho antes, como podem ver, esta é a aplicação perfeita e assim a água vem e segue o seu caminho e esta membrana universal permite abrange bem a área desse corte. Acesso bloqueado, fácil também, temos uma zona de abrir e temos clipes já preparados para fechar a zona depois de aberta e acima de tudo é isso, cortes exagerados, como a minha colega está a dizer, quando as pessoas dimensionam o buraco onde vai ser o atravessamento maior um bocadito do que o atravessamento, existe sempre ali uma zona aberta e quando isso acontece temos este stopper maior, com uma aba maior, que consegue abranger essa área. Exames de aplicação, aqui está a parte também muito interessante, que é perceber como é que já aplicamos e o que é que já aplicamos. Isto são 2 tubos muito grandes, onde temos uma aplicação fácil, como podem ver aqui, não tem nada que saber, não sei o que é de dizer mais sobre a solução. Mar, aqui relativamente a esta situação, o que é que podes dizer? Sí, Acho que a imagem fala por si, non é? Sí, realmente está moi ben aplicado, é un bo exemplo, non? Sobre todo que
neste caso que o tubo da dereita, que parece que está un pouco máis inclinado, ou polo menos pola foto, co da esquerda. Decir isto, que o ser flexible non acompaña totalmente algún tipo de inclinación, algún tipo de irregularidade do substrato non da superficie, e co cal, en canto a iso, non hai ningún problema. Vese realmente, non, que o que é a parte de abaixo, que vai a seguir os movimentos, está totalmente libre, non está atrapada, digamos, en nada, co cal é unha liberdade que ten continuamente. Sem dúvida. E quando falamos de tubos, imagino que estes estejam à volta de 200 milímetros, 300 milímetros de diâmetro. Quando há dilatações grandes, há dilatações com forças, pronto, com forças que são um bocadinho maiores, e normalmente aqui fechar isto com silicone seria quase um suicídio para a infiltração, não é? Porque estávamos aqui já a pôr... não seria todo fácil para o silicone aguentar estas movimentações de tubos tão grandes. Outra tipologia, neste caso não foi possível colocar por cima, colocou-se desta forma. Como podem ver, há muita pressão ali na zona entre o tubo e a membrana, não há qualquer questão. Conforme eu disse, neste caso, colocou-se adesivo e na altura do aparafusamento o adesivo saiu fora um bocadinho da membrana, e aqui, como podem ver, e como diz o manual de aplicação, fazer o rampeamento com o dedo para esse adesivo não criar água estagnada e ser uma rampa para a água continuar o seu caminho. Aqui a aplicação do stopper universal, uma vez mais a água vinha de cima e foi cortado ali um bocadinho o canalado e colocada a peça para a água continuar o seu caminho. Volto a referir, se o canalado continuasse e se a peça fosse aplicada, podia haver, não quer dizer que fosse um problema, ainda por cima a PDM é um tipo de material, uma borracha que está muito habituada e muito preparada para receber a água e para estar com a água estagnada durante muitos anos. No entanto, só por uma questão que também não custa nada ao cliente, fizemos aqui um pequeno corte, aplicamos a membrana e ficou aqui a situação resolvida. Aqui está a aplicação que eu falava, uma fábrica de levandaria, uma levandaria que ia sair a alta temperatura por este atravessamento, e foi aplicado a nossa solução, um FX Stopper MR High Temperature, que o tipo de material já não é aquele escuro, nem aquele cinzento, já é um material vermelho, digamos, preparado para altas temperaturas, e que a tipologia de aplicação é exatamente a mesma e é muito fácil. Como podem ver, temos este tubo aqui na imagem da esquerda, depois aqui na direita colocamos a membrana e vimos mais ou menos onde é que ela ficava, depois marcamos com lápis e colocamos adesivo nessa zona, empurramos-a para baixo, deslizamos-a pelo tubo, empurramos-a para baixo e depois procedemos ao parafusamento nessa mesma zona, e no final ficou com este aspecto, e está aqui uma boa apresentação de como pode ser uma aplicação desta solução. Pronto, posto isto, pegando um bocadinho noutra tipologia de atravessamentos, uma solução mais para atravessamentos quadrados e irregulares, será esta, quando normalmente acontece este tipo de atravessamentos. Esta imagem animada é um bocadinho a imagem padrão da solução. Uma das suas maiores utilizações é neste tipo de remates entre o painel e o murete, porque ela é muito maleável e permite fazer vários tipos de aplicações. No entanto, ela tem sido muito útil para fechar atravessamentos quadrados, atravessamentos circulares muito maiores. Tem essas características maleáveis que permitem isso. A solução é FX Bond FT, e pedi então à minha colega se pudesse então apresentar aqui a nível técnico a solução. Sí, neste caso estamos a falar dunha membrana que ven en rolos, é unha membrana que ven en rolos de 15 con unhas larguras diferentes que pode ser, digamos, suministrada para o cliente nas larguras prácticamente que precisen, non? Dende 15 centímetros ata 30, 20, 45, depende. Ten unha das súas particularidades, digamos,
que é autoadhesiva, primeiramente, co cal non se precisa de nada un pouco a maiores para a súa aplicación, e despois que ten o seu estiramento, non? É dicir, o seu alongamento. É unha membrana non curada, co cal está, digamos, sacada do proceso de fabricación un poquinho antes do seu remate. E que quere dicir iso? Que cando a estiramos, cando estica, fica nesa posición, co cal non temos esa preocupación ou non sei, esa falta de movimento, non? Vai conseguir totalmente seguir os movimentos, neste caso, das penetracións que temos, non? Como dicíamos coa anterior solución. Neste caso, o que é un pouco máis preciso é porque podemos utilizalo con infinitas formas, porque non ten, digamos, un límite, non? Podemos utilizar en calquer tipo de tamaños, de formas, de irregulares, circulares, cadradas, o que sexa. Co cal, digamos que nesa parte é un pouco as propiedades máis salientables deste produto. Sim, sem Bueno, dúvida. sí, depois, por suposto, se nos metemos en características técnicas máis concretas, resistencia aos raios UVA, resistencia a auga, altas temperaturas, etcétera, non? Sim, é efetivamente uma membrana EPDM, tal como o stopper, simplesmente é autoadesiva, não é? E permite fazer, e é muito moldável, ou seja, ela não está curada, ela foi retirada antes do processo de cozedura e ela vamos moldá-la no local ao atravessamento, digamos, e ela depois vai cozer no próprio local. Logo quando é aplicada, garante logo a impermeabilização da zona e do atravessamento, mas depois ao longo do tempo, ao longo de 3, 6 meses, 9 meses, ela vai começando a curar e vai cada vez ficando mais próxima da membrana EPDM que, por exemplo, vemos no stopper. Simplesmente esta é uma membrana autoadesiva e quase que ficamos ali com um stopper à volta e, pronto, neste caso, adesivo e que curou naquele local e que, pronto, em termos de garantia, dá muitas garantias porque é EPDM na mesma, é um material de borracha que absorve muito bem os movimentos. E como podem ver, nós vamos falar e vamos mostrar mais à frente exemplos de aplicação em situações de climatização e atravessamentos das coberturas. No entanto, como podem ver, com Mieiras também funciona perfeitamente porque ela, como a minha colega estava a dizer, tem um alongamento espetacular e permite moldar-se muito bem às configurações que for necessário. Pronto, esta solução efetivamente é muito versátil e depois tem a facilidade de ser compatível com diversos substratos. É uma membrana autoadesiva, como eu disse, e depois, antes da sua aplicação, leva um primário que vai potenciar e vai uniformizar a superfície onde ela é aplicada. E isso faz com que ela seja compatível com diversos substratos. Nós temos desde metal, betão, ela tem compatibilidade com diversos substratos e caso sejam alguma dúvida, por favor, enviem os vossos detalhes que faço chegar uma amostra, ou eu próprio vou até aí e mostro-vos o produto e mostro como é possível adaptá-lo a vários formatos e ele pode ser compatível com diversos substratos. Acabei por dizer um bocadinho a próxima característica, mas é isso mesmo, já voltamos a referir, é ajuste perfeito a qualquer elemento, porque efetivamente quando o retiramos da película ele está muito moldável e não é necessário qualquer tipo de acessório adicional, para além daqueles que nós vimos a falar, que é o primário, a membrana e do adesivo, que vamos falar mais à frente, mas efetivamente não é preciso calor, não é necessário fixações, é um rolo e o primário é muito fácil de transportar e, acima de tudo, um bocadinho fugindo às soluções tradicionais que trazia esse problema de ser necessário fogo e às vezes as condições não eram as melhores para o transporte. Esta solução é muito fácil, não é necessário fogo, a membrana molda-se perfeitamente no seu estado natural e é autoadesiva, não há qualquer questão relativamente a isto. Mar, existe algo que eu devia ter focado que não foquei relativamente ao longo deste tempo? Eu creo que realmente un pouco iso, que tamén o o que temos con esta membrana é iso, non? Que non ten que pisarse mecánicamente con nada. Por exemplo, a solución anterior, moitas veces, a mesma solución tamén pode utilizarse a Bond-FT. Se algún cliente di, non quero ningún tipo de fixación mecánica, que, por exemplo, ten un stopper MR, pois podemos utilizar esta. Moitas veces unha podese intercambiar coa outra perfectamente. Exatamente. Vamos então ver aqui os exemplos de aplicação. Como eu falei anteriormente, chama-se uma situação muito específica, onde o stopper MR podia ter sido utilizado aqui em alguns, no entanto existem alguns aqui com muita inclinação
e como eu disse, a Bond FT é muito maleável, permite fazer perfeitamente também estes circulares, não roubando protagonismo ao stopper. O stopper também funciona muito bem. A Bond FT, simplesmente neste caso, um rolo Bond FT dá para fechar perfeitamente estes 4 atravessamentos e na E altura algo o máis. cliente, ou mais, sim, sem dúvida, sim. Aqui deve ter gasto à volta de meio rolo, diria. E acima de tudo, o cliente, em vez de estar a optar primeiro por stopper e depois comprar o rolo Bond FT, Sí, compra o rolo Bond FT e fechou. Sim, Marco, sí, força. por exemplo, nesta situación concreto, pois hai algunha perforación que están moi perto unhas doutras, co cal igual se a base pensamos que pode estar un pouco xusta, entre o stopper e MR, por exemplo, pois tamén é o que dicíamos, non? Totalmente intercambiable e útil esta solución. Sim, e é isso. E é mesmo isso que nós estamos a dizer. E acabou por meio rolo dar para isto, e se calhar se tiver outras situações noutras obras, ou inclusive nesta, desde claraboias a comieiras, a Sí. vários tipos de soluções, é uma solução moldável e dá para resolver vários problemas, e se calhar com o rolo o cliente conseguiu fechar mais situações do que para além estas. E esta já foi muito bom ter fechado, porque com uma solução tradicional seria muito complicado. Falando em climatização, muitas vezes não podemos esquecer das claraboias de desenfumagem, por exemplo, que também garantem a segurança do edifício. E, nomeadamente, é necessário vedar, e muitas vezes as claraboias são colocadas no edifício, são encaixadas no edifício, e a zona de ligação com a cobertura não é fechada devidamente, e efetivamente esta solução dá para mil e uma coisas. E funciona muito bem para claraboias, temos aplicado em muitas claraboias. Isto é um exemplo de aplicação que correu muito, muito bem e que foi a primeira vez que o cliente aplicou e aplicou perfeitamente. Pronto, e acima de tudo, não querendo fugir muito, também dá para qualquer tipo de atravessamento. Isto podia ser perfeitamente uma estrutura de suporte de algum instrumento de climatização, mas só para perceberem, para dar uma ideia das capacidades da membrana, tínhamos aqui um atravessamento, tínhamos aqui um enchimento, depois tínhamos um canelado e a membrana fechou facilmente, como conseguimos ver. Cortou-se a membrana em 2 tramos, um tramo fechou uma parte e depois a outra metade fechou-se com outro tramo, fazendo a devida sobreposição, e ficou assim fechada a situação. Mar, algo a comentar desta aplicação? Sí, neste caso, por exemplo, é un pouco isto, é un atravesamento cadrado, co cal tamén dicíamos que temos o stopper MR cadrado sen ninguna dificultade. Neste caso, o espacio, digamos que era bastante amplio. Sempre dicimos que hai que fechalo con algún tipo de isolante ou algo do estilo para que a membrana sempre este fixa ou pegada a algún tipo de material, e despois sen ningún problema aplícase, non sempre primeiro pola parte lisa e despois pola parte irregular, ondulada, canelada, o que sexa, e non hai ningún problema. Neste caso realizouse por tramos en 2, 3 ou 4 tramos, non sei, un en cada lado, e non hai maior problema. É totalmente compatible con case calquera material que utilizamos na construción, o cal, en canto a iso, ten moitísimos anos de utilidade e de bons resultados. Sim, sem dúvida. Vamos só ver se ainda... Pronto, e efetivamente vamos dar algumas dicas de aplicação desta membrana, como eu já tenho vindo a dizer, e acaba por ser transversal a muitas soluções nossas, e não só nossas, acaba por ser transversal a todo o mercado. Garantir que o substrato está limpo, desengordurado, sem umidade. Na zona onde vamos aplicar, e estamos a mostrar o exemplo standard, que é este tipo de aplicação, mas também poderia funcionar perfeitamente para um atravessamento circular, quadrado. Passamos o stopper na zona onde passamos o primário na zona onde vamos aplicar a membrana, esperamos 5, 10 minutos, depende das condições atmosféricas, vamos lá com o dedo e se tiver seco ao toque, aí podemos começar a aplicar a membrana e a moldá-la à volta do atravessamento, muito fácil. O primário seca muito rapidamente e, acima de tudo, é por aí. Sim. Vamos então continuar. Pronto, acima de tudo, depois aquilo é uma membrana autoadesiva, temos uma película protetora da parte adesiva, retiramos a película protetora e aplicamos e começamos a aplicar a membrana, a começar a aderir a membrana à zona que queremos fechar, não aplicando grandes tensões. E por fim,
com um rolinho de silicone que nós também fornecemos, ou até mesmo com a mão, ou com algum rolo que tenham de metal, conseguem fazer a moldagem da membrana aos pontos que for necessário e às formas que for necessário, sem qualquer problema, que ela sem dúvida que estica e é muito moldável. Mar, algo a acrescentar aqui às dicas de aplicação? Sí, por exemplo, neste caso sempre dicimos como consello para evitar este tipo de que quede algún tipo de aire no interior da membrana ou algo do estilo, non? Pois sempre utilizar primeiro dende o centro ou dende a parte, digamos, progresiva ali ata baixo de todo para evitar, non, este tipo de aire interior, aínda que o que decimos, despois se aplícase con un rolo, que é moi importante realmente para evitar todo isto. Dentro do centro para os extremos evita, non, totalmente e como vimos múltiples exemplos sempre queda digamos que seguindo todo o perfil moi correctamente utilizado. Sem dúvida. E por fim, ainda não falei da parte do adesivo, normalmente existem algumas aplicações, a membrana é EPDM, uma membrana robusta, tem alguma espessura associada e como nós já falamos no stopper, para evitar pontos de acumulação de água, que é um dos grandes males que acontece neste tipo de estruturas, o que acontece é que colocamos um fio de adesivo na extremidade da membrana e depois vamos lá com o dedo rampear o adesivo por forma a não termos água estagnada. Para além de criarmos mais uma barreira à água, com a colocação deste adesivo, criamos também uma zona onde a água não fica estagnada e segue o seu caminho. Ou seja, criamos uma rampa, mais uma vez, e a água vai e continua o seu caminho, e é só para garantir, em algumas situações é só para garantir que a água não fica estagnada, acima de tudo. Por fim, vamos falar só sobre a última solução, que é a membrana FX Cobra. A membrana FX Cobra, o que eu gosto de dizer é que é uma membrana muito parecida com a Bond FT. Digamos, estamos a falar de dois Ferraris, como eu costumo dizer, com o mesmos cavalos, no entanto, um mais esportivo, o outro mais elegante, mas no fundo são os dois muito bons e são duas soluções ótimas e esta solução Cobra tem propriedades também de EPDM, também tem neoprene, que é um material que é feito os fatos de mergulho, os fatos de surfista, também muito interessante ao nível da robustez da solução, e simplesmente o Cobra também é muito moldável, só que na parte de fixação ela já não é autoadesiva, ela é fixada como stopper, com anilhas e parafusos, e acima de tudo é esta a diferença que o Cobra tem, uma solução mais robusta e que não é autoadesiva e que na parte de fixação acaba por ser com parafusos e anilhas que nós também fornecemos. O Cobra é fornecido em kits com o Cobra, com este rolo que conseguem ver aqui na imagem, com o cartucho, com os parafusos e com as anilhas, e que acima de tudo, para algumas situações e alguns clientes nossos gostam muito desta solução e usam frequentemente. Mar, relativamente às características técnicas do Cobra, é um bocadinho a par da Bond FT, non é? Sí, é moi similar a Bond FT, o seu alongamento é quizáis un poquinho menor, e realmente utilizamos casi sempre, en case todas as situacións, a Bond FT. En algún momento hai algún cliente que dicías, pois non estou tan confortable se non ten unha fixación mecánica ou algo do estilo, e utilizamos este tipo de produto. Tamén dicir que utilizamos sobre todo, pois se son largos, con moitas dimensións, digamos, é moito longo o atravesamento ou a situación que estamos a selar. Nesas situacións sí que se utiliza, por suposto, tamén resistente a auga, resistente ao raios UVA, resistente ao ozono, completamente impermeable, por suposto, e é flexible permanentemente. Todo este tipo de solucións que estamos presentando hoxe é un pouco que a nosa dinámica, non? Da empresa é a simplicidade, a versatilidade, a flexibilidade, non? E sobre todo que durante o longo dos anos sexa viable e garante unha selase que non teñas que estar cada un ano, cada 2 ou 5 anos revisando, non? A situación. Exatamente, e fora os problemas todos que temos com o cliente quando isso acontece, não é? Quando a pessoa tem que ir lá outra vez fazer o remate ou fazer, já não é só aquela situação, mas a própria empresa já tem outros problemas, sobretudo na imagem e tudo mais.
O Cobra, como podem perceber, aliado à Bond FT, tem imensas aplicações relativando às fachadas, atravessamentos de claraboias, condutas, comieiras, vales. No fundo, hoje trazemos um bocadinho só para aplicações de intervenção de climatização. No entanto, ao longo dos dias, nós temos todos os dias este tipo de sessões e o Cobra às vezes surge a Bond FT. A Bond FT, inclusive, surge muitas vezes porque, efetivamente, dá para vários tipos de aplicação. E pronto, acima de tudo, hoje focamos nas condutas e na climatização, mas o Cobra dá para vários tipos de aplicação. Como podem ver, aqui uma das aplicações que fizemos do Cobra acaba por ser um stopper MR em modo membrana, não é? Se formos a pegar só aqui no método de aplicação, é uma mistura, muito fácil de aplicar também, como podem ver, uma membrana moldável, que depois é fixada mecanicamente, não tem muito que saber. Pronto, isto é uma das aplicações que mostramos Cobra, adaptável a vários tipos de substrato, muito moldável. Aqui a imagem da direita está animada, ela molda-se aos canelados perfeitamente, não há qualquer questão. E acima de tudo, no que diz respeito à climatização, ela pode fazer perfeitamente o trabalho do stopper e da Bond FT sem qualquer problema, e é assim que fica o resultado final desta solução. Pronto, e para terminar, deixo aqui os meus contactos e do meu contacto e do meu colega Diogo, do Comercial do Sul. Só fazer aqui um parênteses, José, se tiver alguma questão relativamente ao e-mail, ou se quiser a brochura e a ficha técnica da solução, por favor, não hesite em enviar o seu e-mail, que eu faço-lhe chegar essa informação. Mar, agradeço-te aqui o apoio durante a sessão. Muito obrigado. Muito obrigada. Pronto, alguma dúvida, está aqui os meus contactos, o meu contacto do meu colega Diogo, e estamos disponíveis para vos ouvir. Obrigado a todos e boa tarde.